Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema que nós estamos abordando aqui no canal é o sono, a qualidade do sono da criança autista, que eu acredito, que tenham muitas pessoas passando também nessa fase da criança que dormia bem e de uma hora para outra começou a acordar durante a noite, não teve mais o sono muito regulado, né? Então eu venho falar um pouquinho sobre a minha experiência e venho também explicar as dicas, dar algumas dicas do que eu fiz, o que o médico também orientou pro Diego ter essa qualidade do sono dele. Já peço aí pra você curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, que vai ajudar bastante fazer com que esse conteúdo chegue aí até mais longe. Então vamos lá pro vídeo. O Diego, por volta de 1 ano, ele dormia super tranquilo, ele só acordava à noite mesmo pra mamar, porque era um bebê ainda. Mas aí depois de 1 ano e pouquinho, quando foram ficando mais fortes, os sinais do autismo nele, antes mesmo da gente passar ele com o neuro, ele acordava muito de madrugada. Então tinha noite assim que ele acordava 2 horas da manhã e ia dormir mais de 4 horas. E ele acordava, ele ficava agitado. Não é que ele acordava e ficava lá no berço, deitadinho, não. Ele queria sair do berço, como o berço era no nosso quarto, Ele queria sair do berço, queria descer, ficava dando risada, cantarolando, Queria subir na cama. E não tinha como a gente conseguir descansar. A gente deitava na cama, pegava no colo, cantava musiquinha, tentava fazer de tudo pra ele dormir de novo, mas não tinha jeito. Ele só dormia umas 2, 3 horas depois que ele acordava. Ele teve vezes, inclusive, dele estar frequentando a escolinha ou nem mandar ele pra escola, porque ele passou parte da madrugada inteira acordado. Que era uma coisa que, assim, durante o dia ele acabava não tendo tanta disposição, pra aprender, pra brincar. Era bem complicado, acabava desregulando a rotina dele, porque depois, durante o dia, ele dormia 2, 3, até quase 4 horas. Aí chegava a noite, voltava toda aquela questão. De início, o que eu fiz? Eu sempre procurei ter uma rotina certinha com o Diego. Então, por volta de umas 9 horas, na época do calor, eu dava um banho nele, dava uma mamadeira, deixava o quarto tudo escurinho, tinha televisão, no quarto, então a gente não deixava no desenho, deixava em programas normal que criança não se interessa muito e deixava bem baixinho a televisão ao ponto de a gente nem conseguir ouvir. E ficava lá com ele no colo, balançando, até que ele conseguia dormir. Aí chegava na madrugada, 1, 2 horas da manhã, começava. Mas enfim, ele sempre dormia no máximo até umas 9h30, 10 horas. Era o horário de sono dele. E ele acordava cedo outro dia por volta de umas 6h30 para poder ir pra escolinha, que ele entrava às 7 horas. Quando eu fui na consulta com o neuro, que ele deu pra gente o laudo do autismo do Diego, ele passou pra gente a melatonina, o que o pessoal costuma dizer que é o hormônio do sono. Lembrando que a gente só começou a dar melatonina para ele a partir do momento que o neuro indicou, que o neuro passou a quantidade certa. É um medicamento, então o correto é sempre consultar o neuropediatra para então tá entrando aí com a administração do remédio. Aí ele explicou pra gente dar uma gotinha 1 hora antes de começar a fazer ele dormir e continuar com essa questão de fazer a rotina do sono dele, deixar o ambiente calminho, tranquilo. E assim, a primeira noite que a gente deu melatonina pra ele já teve super resultado. Ele dormiu a noite toda, tranquilinho, não acordou sonolento. Às vezes alguns pais ficam com receio. No início eu também fiquei meio assim, mas falei, bom, a gente tem que pensar o que é melhor pro nosso filho. Por mais que você pai, você mãe, tenha essa resistência de entrar com a administração de algum medicamento pro seu filho, você precisa pensar na qualidade de vida dele. Uma criança que não dorme bem à noite, ela não consegue ter um dia produtivo. Ela vai aprender, mas porém com muito mais dificuldade do que ela aprenderia se ela tivesse uma noite tranquila. Então essa criança que não dorme bem à noite, ela não consegue se desenvolver tão bem durante o dia, porque vai estar sonolenta, vai estar irritada, não vai estar tão atenta. Então, assim, de imediato, quando a gente começou a administrar melatonina no Diego, ele já teve uma melhora muito boa.
Ele já ia na escolinha nessa época. Na escolinha também ele ficou super bem, tinha lá a rotina da escolinha, horário de dormir, horário de comer, ele conseguia fazer tranquilamente, tá? A melatonina, ela tem que ser administrada, no caso do meu filho, ela tem que ser administrada à noite, né? Que é o horário de maior produção desse hormônio. E auxilia, né, essa criança, não vou falar assim, é um remédio que dá sono na criança, é um remédio que auxilia a criança a ter esse sono mais tranquilo. Então ele já não virava tanto na cama, ele já não acordava, ele dorme tranquilinho. Você vê que é aquele, você olha, às vezes eu acordo de madrugada, eu vejo ele tá dormindo tranquilinho. Não tá, muitas vezes antes dele tomar a melatonina, ele tá dormindo, mas era um sono assim que ele ficava muito agitado, às vezes assustava. Então foi muito bom a administração da melatonina pro Diego. Então, pessoal, resumindo, algo que deu super certo, além da melatonina, foi manter essa rotina com o meu filho. Então, o que eu faço? Resumo. 7 horas no máximo ele já está jantando. Jantou, espero coisa de uns 30, 40 minutos, levo ele pra tomar banho. Tomou banho, deixa ele ali um pouquinho brincando com algo que ele se interessa, assistindo algum desenho que ele goste. Aí eu já trago a mamadeira por volta de umas 9h30, dou a mamadeira pra ele e deito com ele na cama. Desligo o desenho, coloco algum programa aleatório que estiver passando na televisão. Deixo ele ali mais calminho, quietinho, procuro deitar próximo dele, vou passando a mão na cabecinha dele, nas costinhas. A hora que eu menos espero, ele já está dormindo. Então é algo assim que deu certo também. Adianta dar só a melatonina e não ter uma rotina com a criança? Não vai adiantar. A melatonina ela auxilia, mas a gente também tem que fazer o nosso dever de casa. A gente também tem que proporcionar esse momento mais tranquilo, mais calminho, que vai com certeza auxiliar. É claro que cada criança tem aí o seu resultado com o medicamento, com a rotina, vai depender muito de cada criança. Você pai, você mãe, você conhece o seu filho, sabe como que é, se ele é mais agitado, se não é. No caso do Diego, essas dicas deram super certo, porque o Diego ele é mais tranquilo. Mas é tudo isso, gente, lembrando que o que? É com orientação do neuropediatra que atende ele, tá? Espero, pessoal, que essas dicas, né, que tudo isso tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Essa questão do seu filho não dormir bem, por conta do autismo mesmo, eu sempre procuro pesquisar bastante, né, a respeito do tema. Eu gosto de estudar sobre isso. E eu sei que em várias pesquisas que eu já li, que metade dos autistas tem problema e distúrbios do sono. Então não é algo específico só com seu filho, só com o meu filho. Muitas mamães, muitos papais estão passando por essa situação também. Por isso que é importante sempre estar levando o seu filho aí, tendo um certo acompanhamento de acordo com a necessidade dele com o neuropediatra, que ele sim vai orientar a questão de medicamento, questão do que você fazer para auxiliar o seu filho. Esse vídeo foi mais para passar um pouco da minha experiência, do que deu certo com o meu filho, pode ser que dê certo com o seu também, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, eu terei o maior prazer em estar respondendo todos vocês. E lembrando novamente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe esse com o seu também, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, eu terei o maior prazer em estar respondendo todos vocês. E lembrando novamente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, com certeza vai chegar em algum papai, alguma mamãe que está passando aí por algo parecido. E a nossa intenção é exatamente essa, levar o conhecimento para você ter aí uma direção, saber para onde seguir com o seu filho. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada aí pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Beijo!